algo que tem ecoado no meu coração. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre mudanças. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo, começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos. Outras pessoas mudam num ambiente onde elas recebem ferramentas para mudar. Informação, conhecimento. Ela achava que não tinha capacidade de mudança, ela não foi inspirada por um exemplo simplesmente, mas ela recebeu informações, conhecimentos, ferramentas, seja num ambiente de coach, seja num ambiente de terapia. E pessoas, algumas também, me parece que conseguem mudar quando o ambiente, quando elas caem em si, quando elas têm uma
visão clara de si mesmo. Se você buscar, eu espero que não seja o da dor, mas todos os outros 3 momentos podem fazer com que você consiga dar esse passo tão decisivo na sua vida, o passo da transformação. Porque a cada dia que passa e você não se transforma, a cada dia que passa que você não caminha para a próxima fase, você perde credibilidade em todos os ambientes. E para mim um dos mais danosos, o ambiente do evangelismo, das pessoas que estão olhando para a sua e para a minha vida, esperando ver Deus agir na nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma das oportunidades mais extraordinárias que recebemos, a oportunidade da salvação. O tema da minha mensagem é: a salvação chegou. E eu vou mostrar a você que ela chega sob diversos modelos, sempre trazendo a mesma direção, sempre colocando as pessoas no mesmo trilho, mas de formas diferentes. Então eu separei algumas formas aqui que eu acho que vale a pena você olhar, ouvir, anotar, depois assistir de novo, pois essa mensagem vai ficar gravada. E eu quero começar pelo 2º livro dos Reis, o capítulo 5, o verso 2. Vamos ver que forma muitas vezes a salvação vai bater na nossa porta de uma forma bem estranha. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção como Deus vai levar a salvação a um povo que não tinha salvação. Nós estamos falando dos sírios, os arameus. Nós estamos falando de um povo que não foi o povo escolhido, é verdade. Mas quando olhamos o Velho Testamento mais de perto, nós sempre vamos ver a salvação, a oportunidade de aproximação que Deus está oferecendo às pessoas. Ela passou pelo Egito através de José e fez com que, quando o povo saiu do Egito, alguns egípcios resolvessem caminhar com o povo. Ela passou pelo Egito através de Abraão, dando a oportunidade de uma egípcia se tornar a mãe de uma grande nação, a egípcia Agar. Mas nessa ocasião, olha como a salvação vai passar na casa desse moço, porque é isso que eu quero mostrar: casa, família. Esse é o meu propósito. O texto conta a história de um cara extraordinário chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem próspero, respeitado, digno, ovacionado por sua nação. Ao andar na rua, ele era alguém que representava a segurança. As pessoas que olhavam para Naamã em seu cavalo provavelmente se curvavam, o cumprimentavam, o reverenciavam, porque a Síria podia dormir tranquila, porque a segurança dos sírios estava nas mãos do poderoso Naamã. Um homem altamente respeitado por todas as nações vizinhas, temido por todo o material bélico que trazia em suas mãos e sua estratégia e manobras militares. Mas apesar de ser tão bem visto fora de casa, quando ele chega em casa e tira sua indumentária, tira suas roupas, tira seus elmos, a lepra aparece. E pasme você, o que vai aproximar Naamã de Deus é exatamente a lepra. Exatamente a lepra, aquilo que era ruim, que o estava conduzindo a uma morte gradativa, paulatina, lenta. Um belo dia, numa de suas campanhas, numa de suas investidas contra Israel, ele leva a menina, ele leva para a Síria uma garota da terra de Israel. E pasme você, a salvação poderia entrar na casa de Naamã por quem ele é, por um profeta respeitado, por um rei fervoroso, por alguém, por um sacerdote. Às vezes eu fico pensando se não seria muito legal se Samuel fosse o indivíduo que fosse levar a salvação
até a casa de Naamã, ou Natã, o grande profeta, ou Davi, um homem misericordioso, se não poderiam ser contemporâneos, mas não. A salvação vai entrar na casa de Naamã através de uma garotinha que entra pelas portas dos fundos. Uma menina sem muita expressividade, alguém que nem se sabe o nome, levou a palavra da salvação a um dos homens mais poderosos do Velho Testamento. Uma menina entra na casa de Naamã, e a salvação para Naamã entra através de uma menina por causa de uma dor, por causa da lepra que ele tem. Preste atenção, essa menina começa dentro da casa de Naamã a trazer a esperança para algo que não tem esperança, a trazer possibilidade de sucesso para algo que não tem possibilidade de sucesso. Sabe o que essa menina traz consigo? A palavra de Deus. Se tivéssemos no Novo Testamento, eu diria o Evangelho, as boas novas, mas por que não dizer umas boas novas também no Antigo Testamento? Onde a menina chega na casa de um leproso e diz: tem cura para você. Ou de uma voz, uma palavra, chega numa casa e diz: tem restauração para o seu casamento, tem libertação para os seus filhos, tem cura para essa doença, tem solução para você. É isso que essa menina traz consigo. Naamã está em busca de quê? De ser salvo, de ir para o céu? É lógico que não. Na sua cultura não é assim que funciona. Por que você acha que ele leva presentes? Quase 350 quilos de prata, quase 75 quilos de ouro. Por que é que você acha que o rei, provavelmente Ben-Hadad, manda Naamã levar tudo isso para dar de presente? Provavelmente para Jotão, o rei. Porque na cabeça deles, o sacerdote e o profeta são funcionários do monarca. Então eles vão ser pagos pelo serviço de curar. Esse é o modelo mental deles. O que eles não sabem é que o Deus que quer salvar, para salvar não precisa de dinheiro. Salvação não se compra, nem no Velho nem no Novo Testamento. Quando olhamos para isso, que vemos uma menina entrando, cuidado, porque às vezes o sucesso de sua vida vai bater na sua porta, num modelo cujo qual você não espera. Às vezes você está pensando que para mudar de vida você precisa ter um amigo rico e poderoso, e pode entrar alguém que não tem dinheiro nenhum, mas cheio de Deus, e levar a sua vida para um outro nível. Nós precisamos entender isso. Quando olhamos para essa história, é isso que vemos. A salvação chegou na casa de Naamã. Onde? Numa garotinha. Você sabe quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada. Se fosse novinha, menos ainda. E se fosse estrangeira? O que essa garotinha tinha para ganhar credibilidade? Vida. Repita comigo: o mundo espiritual não reconhece o que eu falo. O mundo espiritual reconhece o que eu vivo. Fale menos e viva mais. Naamã voltou para casa curado, sim ou não? Sim ou não? Mas voltou para casa com Deus, sim ou não? Construindo um altar para ele adorar o Deus que ele conheceu em Samaria, por causa da palavra de uma garotinha. Então fique atento, querido, porque Deus às vezes quer usar até uma mula para falar com você. Eu não recebo palavra. Gente, aprenda uma coisa: não se preocupe muito com quem está falando, se preocupe com o que está falando. Preste bem atenção nisso. Você não precisa dar crédito para tudo, mas também não precisa dar crédito para nada, ou tirar o crédito de tudo. Então vamos olhar isso. Esse é o primeiro. Olha, entrou de uma forma muito esquisita. Vou te mostrar outra passagem. Coloca aí Josué, capítulo 2, verso 1. Pensa só, essa também é bem bagunçadinha, para quebrar nossos paradigmas. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim
a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era, e dormiram. Ô, gente, seja franco. Suponhamos que nós vamos fazer uma visita. Tem alguém de Petrópolis aqui? Então eu vou trocar. Não estou querendo ofender nada não, tá bom? Vou pegar uma palavra. Deixa eu pegar aqui, com o fim da terra. É porque tem gente na internet. Tá certo? Então vamos dizer que nós fôssemos enviados lá nos confins da terra. Eu e tu. E a gente chega lá, 2 crentes. Quem nos mandou foi Deus. Tu ia aonde? Para dormir na casa da dona Raabe, um prostituto? Seja franco, tu tem reputação, crente. Eu acho isso mó barato. Primeiro porque essa mulher não pertence ao povo de Deus. Olha a salvação passando em Jericó. É ou não é? A Raabe quer ser salva, sim ou não? Mas mais do que ela quer salvar quem? Toda a sua família. Eu gosto dessa dona. Uma vida meio torta, mas meio certa. Aliás, quem aqui tem direito de falar contra a dona Raabe? O nome dela está na genealogia do Cristo. E o teu? Está no Serasa. Pense nisso. Olha que diferença, você botando defeito nela. Muita gente sorriu porque achou graça. Outros sorriram porque lembraram que é verdade. Mas preste atenção em mim. Ô, gente, são espiões. Quem são aqueles 2 espias? Eles são a oportunidade de Raabe segurar a salvar. É isso. Isso é a salvação passando em 2 possíveis clientes que entram na casa de uma prosti para levar a salvação. Às vezes ela vai vir num modelo bem esquisito para nós, extremamente perigoso. Raabe põe sua vida física em risco para conseguir o direito de receber também a espiritual. Ela disse: eu quero a garantia de que eu e a minha família. E sabe o que os homens disseram? Então nós vamos fazer um acordo. Se você nos recebeu aqui nessa casa, olha só, olha bem, a salvação entrou na casa de Naamã através de uma menina, e entra na casa da prostituta Raabe com 2 espias, e os espias dizem para ela: quando nós invadirmos Jericó, todos os seus familiares devem estar dessa porta para dentro e porta fechada. Nós não damos garantia nenhuma do que vai acontecer lá fora. É o mesmo processo que acontece o tempo inteiro. Se formos usar a arca de Noé como exemplo, é isso aí. Fecha o que está aqui dentro, está seguro, o que está lá fora está em jogo, certo? O sangue cobriu, fechou. Quem está fora do sangue está fora. É assim que funciona. É sempre a salvação tentando nos alcançar. E aqui, passando por Jericó. É assim que funciona. Ok? Deixa eu usar o terceiro, porque esse culto é mais curtinho. Eu não tenho tempo de falar muito de um só. Depois, se você quiser escutar tudo, vai embora, porque também não cabe no final. Deixa quieto, vai embora, depois você assiste o outro. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora no Novo Testamento, já que eu citei 2 exemplos do Velho. O primeiro foi o exemplo de quem? De quem? E o segundo foi de quem? Isso, um leproso e uma. Só gente boa, maluco. Dá uma olhada no terceiro. Esse terceiro aqui é maneiro. Lucas 19:9. Dá uma olhada na estirpe do indivíduo. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta. Isso, a salvação já veio à casa do leproso. Já foi à casa da prosti. Agora vai à casa do ladrão. É um cobrador de impostos que tinha, um camarada da Receita Federal Romana.
o tal do Zaqueu. Pequenininho, mas de olho grande. Isso aí. Depois você lê, está lá no Lucas 19, não sou obrigado a ler tudo. Jesus foi na casa desse cara. E sabe por que foi? Você sabe quem ajudou? Olha que coisa louca. Sabe quem ajudou Zaqueu ter um encontro com Jesus? Quem foi? Uma árvore, gente. Parme você. Uma árvore. Porque às vezes quem te ajudou a ouvir a palavra foi um rádio, uma televisão, um celular. É só mudar, adaptar. O Zaqueu não podia ver Jesus, mas ele estava interessadíssimo. Porque ele provavelmente queria saber quem é aquele homem que não era rico, mas era famosérrimo. E o Zaqueu sobe numa árvore e fica olhando. Sim ou não? Sim ou não? Então, presta atenção. Assim como a lepra, certo? Foi para Naamã, através da garotinha, um instrumento de transformação. Os espias foram para Raabe. E agora a árvore vai ser para Zaqueu, porque a forma que Deus vai te alcançar, ela pode ser totalmente oposta, estranha para muita gente. Esses dias eu estava fazendo um evento num teatro, num shopping em São Paulo. E o camarada tinha ido levar a esposa para fazer uma consulta, me parece, lá. Enquanto a esposa estava na consulta, né, no prédio do shopping, ele resolveu dar uma volta no shopping. Passou em frente ao teatro. Tinha uma fila grande para entrar. Ele foi lá e perguntou que fila era aquela, o que estava acontecendo. Alguém falou, vai ter um culto. E o cara que estava na fila falou assim, ó, e é de graça, é culto. Ele falou, então não estou com tempo livre mesmo, não tem nada para fazer. Se eu sou Deus, eu falo, então não entra. Assim não serve. Poxa, tinha que ser com propósito. Não, Deus falou, deixa ele. Ele entrou, sentou, o louvor cantou, eu preguei, no final ele levantou a mão e entrou só porque estava sem tempo. E Jesus deu logo uma mãozada nele. E o diabo ficou chupando o dedo. Então, cuidado com os modelos. Você está aqui, Deus está aqui, amém? E Ele quer falar com você. Como? Do jeito que Ele quiser. Às vezes não vai falar no culto todo. Na hora que você for embora, alguém te dá um abraço e Deus fala, olha eu aí te abraçando. E eu preguei aqui, o louvor cantou, todo mundo fez isso. E você nem escutou nada. Aí lá fora, num bracinho, você fala, nossa, eu já amei esse culto. Aí eu te pergunto, o que você mais gostou? A palavra? Eu falo, não, um abraço. De quem? Eu falo, não sei nem de quem é. De um desconhecido. Porque ele fala com você do jeito que ele... Aqui, ele usa uma árvore para dar condições ao pequenino Zaqueu de enxergar Jesus. E Jesus diz para ele, hoje me convém ir para a sua... Olha Jesus indo para casa. Olha que maravilha. Sempre casa. A casa da Raabe, a casa do... né? Na casa do Naamã e agora na casa do... Isso aí, já vai ser na sua casa, quer ver? Isso, presta atenção, Atos dos Apóstolos 16:31. Esse também é outro perturbadinho, coitado. Esse aqui queria suicidar. Turma do suicídio. O apóstolo Paulo, essa é uma história maneira do capítulo 16, uma parte do capítulo, vou narrar para você rapidinho. O apóstolo Paulo estava lá mandando a palavra, no início ele entrando em Macedônia, Filipos, por ali, certo? E estava lá ele pregando a palavra de Deus, e o povo estava lá, maneiro, mas tinha uma dona lá, uma menina que adivinhava as coisas, uma vidente lá, ó. Adivinhava as coisas e tinha os caras que ganhavam dinheiro com ela, porque montaram uma estrutura para ela adivinhar. Então os caras, entravam no dinheiro com adivinhação. E Paulo está lá pregando. E ela olhava e falava, gente, escuta Paulo, porque Paulo, gente boa. E aí Paulo falou assim, pô, estou incomodado com essa dona gritando aí, ó, essa maluca aí, ó. Rapaz, tem um demônio nessa gritaria dessa mulher aí. Não estou falando que toda mulher que grita tem demônio.
Mulher fala muito porque a área de fala da mulher é muito grande. O homem tem uma área de fala bem aqui assim, no finalzinho, aqui assim, ó, do tamanho de um grãozinho de feijão. A mulher tem uma área de fala, é todo lado esquerdo assim, e se faltar espaço também tem o direito todo que ela fala. Por isso que normalmente a coisa mais difícil que existe é você ver uma mulher gaga. É porque falar faz parte dela, tá certo? Foi só uma... Nem sei porque eu falei isso. Sangue de Jesus, tem nada a ver com o culto. Os teólogos de plantão morrem. Ainda bem que eu sou pastor. Tem que deixar eu pregar de novo. Escute só. Aí Paulo olhou para a dona lá, que estava endemoniada, sem estar endemoniado. Olha, uns demônios escondidos. Demônio dissimulado. Paulo falou: ô demônio, de adivinhação, sai dessa maluca aí. Pô, a mulher perdeu, não adivinhava mais nada. Nem esse negócio de esses brinquedinhos de criança. Os caras falaram: manda prender esse miserável aí, rapaz, que secou a nossa fonte de renda. Aí prenderam o Paulo, todo mundo estava com muita raiva. E perto da meia-noite o Paulo se irmou de cantar. Crente é terrível. Meia-noite, todo mundo dormindo, os caras presos, com os carros canhados, tudo presos assim. E eles estão lá: poderoso Deus, poderoso Deus. Começou a estremecer o negócio tudo. As portas abriu tudo, alvará de soltura. Aí vem o carcereiro. Acordou agora. Nossa, o que aconteceu? As portas tudo abertas. Ele falou: oh, fugiu todo mundo, vou me matar. Paulo falou: calma aí, ó, infeliz. Ninguém fugiu não. Tá todo mundo aqui. Ele falou: acende uma luzinha aí para eu ver. Aí acenderam. Depois você lê, a história é fantástica. Só estou aqui, né? Rapidinho, mas a história não é nem isso que eu estou falando. É um negócio, só estou falando fofoca, só superficial, para criar em você o interesse, entendeu? Estou contando a metade do babado, o restante é contigo. Vai lá. Aí o apóstolo, aí o Paulo está lá, aí vem ele assustado: ninguém fugiu. Ele falou: ninguém fugiu. Estamos tudo aqui. Ele falou assim: então, ô São Paulo, como é que eu faço para me salvar? Que quase que eu me lasquei agora, morrendo. Paulo falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Presta atenção. Olha que coisa fantástica. Por que Paulo foi para a prisão? Ele ficou preso? Sim ou não? Ele foi solto, ele só deu uma passada lá, porque Deus estava a fim de salvar o carcereiro. Deixa eu falar uma pergunta para tu, séria. O que você veio fazer aqui hoje? Tanto lugar mais legal para você ir. Se você bebe, ó, tem uns na esquina aí, umas birosas com uma cerveja maneira. Se você gosta de ver filme, você podia estar no cinema. Se você está com preguiça, você poderia estar em casa, miserável. E olha, eu sei o que você está fazendo aqui. Ah, não, eu vim aqui porque o senhor é engraçado. Fala sério, o diabo tinha poder para combater isso. Ah, eu vim aqui porque eu achei que não era o senhor que ia pregar. Se lascou. Você está entendendo? Pô, presta atenção. A desculpa que Deus usou para te trazer aqui, eu não sei. Eu só sei que você só está aqui porque Ele decidiu que você estaria. Você está entendendo? Para que você entenda que o que você enfrenta hoje não tem autorização para te destruir. É apenas para que Deus se revele mais para você. Paulo está preso e poderia falar: nessa droga que eu estou preso, eu vou cantar é nada. Estou todo dolorido. Está ele lá cantando. Sei lá. Está lá ele. Você estava cantando no cu. Quem é que canta aquela música Terremoto? É Cassiane? Quem é? A Exla. Então não sei se Exla estava lá também. Cantou Terremoto, sacudiu tudo, salvou o carcereiro e depois Paulo saiu. Ou seja, aquilo só aconteceu para levar a salvação àquele a quem Deus queria. Isso. Agora vamos para outro. Só gente boa. Eu vou recapitulando, só para você ver como é que, ó. O Naamã que era? Você tem lepra? Não, então você está melhor. A dona Raabe que era? Isso. Nem vou perguntar para a senhora. O Zaqueu que era? Isso. Não. Pô, agora foi vacina, ó. Caraca, que vacilo, mano.
O carcereiro. Vamos agora, só gente boa, tá bom? Vamos agora, Marcos 5,19. Marcos 5,19. Esquece o negócio de política, acabou, ok? 5,19. Sangue de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas vai para tua casa, rapaz. Eu gosto dessa aí. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos e jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufogou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. E falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo. E alguém falou: matador de porquinho, aquele lá, ó. Aí foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando: acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí o ex-endemoniado falou: aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir. Jesus falou: não vai rolar não, maluco. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte: vai para a tua casa, vai para os teus e mostra. Não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto, a salvação chegou para o endemoniado. Nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro. Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho, a gente fala. E eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Estou falando palavrão não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção.
e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 7. O verso 1. Depois o verso de número 11. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Verso 11. E aconteceu que, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Preste atenção que eu quero me concentrar a partir do versículo 11. Nós vamos dar um pulinho à cidade de Naim, uma cidade que traz consigo um nome que expõe a tranquilidade, um ambiente tranquilo, pacato, suave, é mais ou menos a conotação do nome dessa cidade. Nessa cidade, um rapaz morreu. Ele era filho de uma mulher viúva, que já não podia contar com a proteção, com a provisão de seu marido. Dificilmente viúvas se casariam de novo. Havia uma série de restrições no que diz respeito a isso. Além de viúva, essa mulher agora perde seu único filho. Eu não sei qual é a idade do rapaz, aliás, isso não interessa. Não interessa do que ele morreu. Nós precisamos estar focados no que a Bíblia quer nos transmitir. E hoje aqui, como na maioria das vezes que a Bíblia fala de filhos, ela fala de futuro, de perspectiva para o amanhã. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos uma mulher que perde um pouco de seu presente quando perde seu marido, mas perde todo o seu futuro quando perde seu filho. A perda do filho desta mulher expõe esta mulher agora à lei dos judeus, de ter que conviver e contar com a misericórdia. Se fosse no Velho Testamento, ela deveria contar com o resto de tudo aquilo que as pessoas plantavam. Agora ela precisa contar com donativos de algumas pessoas piedosas, que ao descobrirem a situação dela, a ajudem, porque ela precisa da compaixão das pessoas, porque ela não tem como se manter sozinha. É esse ambiente que essa mulher está vivendo, ao preparar seu filho para ser sepultado. Esse menino é velado, ele está sendo preparado, o sepulcro está aberto, pronto para receber este rapaz. O que a Bíblia está dizendo é que uma mulher está pronta para enterrar seu futuro, para ver seu futuro descer à sepultura. Mas que tranquilidade é essa de Naim? Que ambiente tão tranquilo é esse que faz com que uma mulher tenha tantas dores numa cidade como essa, num ambiente como esse? Me parece que o nome não cabe muito bem dentro da situação que essa mulher está vivendo. O que vai ser da vida dela agora? Provavelmente muitas perguntas, muitas interrogações permeiam sua mente. Por que isso acontece comigo? Por que justamente eu? O que eu fiz para merecer isso? Mas a enfrentarmos adversidades, problemas e crises, que inevitavelmente esse tipo de pergunta acaba saltando ao nosso coração. Por quê? Porque o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, os meus negócios, por que as coisas acontecem conosco? Não há resposta para isso, querido. E talvez a melhor maneira de entender isso é buscar elevar um pouquinho a nossa mente para entendermos que quando o assunto é Deus, essa carne importa para Ele pouco.
Eu não vou dizer que não importa nada não, porque importa um pouco. Mas quando você ver alguém morrer, quando você ver principalmente a partida de alguém, pergunte: para quem essa pessoa morreu? Porque essa pessoa morre muitas vezes para nós, e apenas para nós, mas não para Deus. Entender o agir de Deus para nós é muito difícil, a pequenez de nossa mente nos limita a tudo isso. Mas eu imagino a dor desta mulher, é uma inversão de valores. Aqui nós criamos filhos para que eles nos sepultem, e não para que nós venhamos sepultá-los. Mas não tem jeito, a cova está aberta, o menino precisa ser sepultado, é só uma questão de horas, e ele entra em decomposição. Não tem o que fazer, então se prepara ao enterro. Isso, o menino é velado, é preparado e pronto. Coloca o menino no esquife, no caixão, numa estrutura cuja qual ele pudesse ser carregado de sua casa até o sepulcro. Onde isso? Num lugar tranquilo como Naim. Tranquilo para quem? Para algumas pessoas, mas não para todos, porque nem sempre a vida é tranquila para todos ao mesmo tempo. Hoje muitos de nós estamos aqui e não está tranquilo para você. Hoje muitos estão aqui, estão sofrendo, estão preocupados, quer com seus negócios, quer com seu casamento, quer com as suas finanças, com a sua saúde, inevitavelmente. Mas também temos que entender que há tranquilidade para muitos. Muitos hoje estão com um casamento legal, estão com seus filhos em rota de expansão, estão com suas economias equilibradas, estão firmados na rocha em sua fé. Mas me parece que quando a Bíblia diz é melhor serem dois do que um, é exatamente isso. É para que nós possamos entender que o dia que alguém estiver caído, nós precisamos estar de pé para ajudar essa pessoa a levantar. E não se glorie disso, porque é só passar o tempo e você vai estar caído, e aquele cujo qual você levantou ontem vai ser aquele que vai te levantar amanhã. A vida é desse jeito. Mas ela está preparando. Como eu disse no verso 1, Jesus estava em Cafarnaum. Me parece que, ao contrário da tranquilidade de Naim, Cafarnaum traz a conotação do vilarejo da misericórdia, do ambiente onde há um intuito de melhorar a vida dos outros, de se importar com outras pessoas. Talvez foi por isso que Jesus escolhe um local com esse tipo de nome. Um nome que inspira consolo, cuidado, carinho, respeito, e algumas coisas estão envoltas quando nós vamos observar o nome Cafarnaum. Só que Cafarnaum fica nada mais, nada menos que 52 quilômetros de Naim. É longe, talvez 2 ou 3 dias de caminhada até lá. Jesus reside em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, onde ele cura a filha de Jairo, onde ele tem um encontro com um centurião. Cafarnaum é um ambiente de milagres contínuo, porque lá Jesus está presente. Mas o motivo pelo qual Jesus se dirige a Naim, por que passar por Naim? Provavelmente ele está saindo do norte e indo para o sul em direção a Jerusalém. E ele vai passar pela cidade tranquila, que não é tão tranquila assim para uma mulher que está indo sepultar seu futuro. Para uma mulher que está vendo seu futuro e literalmente para o buraco. É isso que está acontecendo. Mas é muito importante nós olharmos esse texto, porque eles vão se encontrar no caminho, na porta de Naim, basicamente é o que diz o texto. Depois você lê, onde a morte está saindo e a vida está entrando. Quando nós olhamos para esse contexto, o que vamos olhar é Jesus trazendo consigo uma multidão. Pessoas vêm com ele, e todos os tipos de pessoas.
O texto diz que vem com Jesus seus discípulos e uma grande multidão. E vamos imaginar que tipo de pessoas andam ao nosso redor quando nós estamos ganhando. Vamos imaginar agora quando o carro está legal, a saúde está boa, o dinheiro está bom, a casa é espaçosa, o churrasco é semanal. Vamos imaginar que tipo de gente nós temos perto de nós quando estamos vencendo. Provavelmente há um número grande de pessoas querendo estar conosco. Mas cuidado, porque é só essas coisas irem embora que pessoas começam a atravessar a rua para não encontrar com você. Bastam descobrirem que você está com dificuldade, que elas muitas vezes se distanciam com medo de serem abordadas, e que você peça a elas algum tipo de ajuda. Vem Jesus envolto, e quem é Ele? Ele é a vida. Quem é Ele? Ele traz consigo os milagres, um cenário sensacional, é o que acompanha, e Ele vem conduzindo sua comitiva diante da porta da tranquilidade, que de tranquilidade não tem nada, pelo menos para essa mulher. Por quê? Porque hoje a igreja pode ser um ambiente tranquilo. Por que Naim não pode ser aquela porta? Porque hoje a porta da igreja não pode ser chamada da porta de Naim? A igreja que deveria trazer consigo o ambiente de tranquilidade, mas não é isso que você vive hoje. O que você vive é a apreensão, a preocupação, a dor. Quando olhamos para esse ambiente, nessa porta, esses dois mundos, eles vão colidir, eles vão se encontrar. E eles são muito opostos. Por quê? Porque com Jesus provavelmente vem a música, com Jesus vem a alegria, com Jesus vem a festa, mas o que vem do outro lado? Um funeral. E se um funeral encontra-se com uma festa, eu trabalhei muitos anos no comércio aqui na Praça da Mantiqueira, e eu sou da época que, quando uma comitiva fúnebre passava, nós do comércio abaixávamos a meia porta, quando não fechávamos totalmente, em solidariedade aos familiares. Sim, porque inevitavelmente a tristeza, ela ofusca um pouco da alegria. Não faz sentido você estar rindo enquanto alguém está chorando, perdendo. Então Jesus vem envolto numa multidão que está feliz. Por quê? Porque Ele está presente. E que tipo de pessoas? Eu separei alguns aqui que deviam estar junto com Jesus. Curioso. Porque curioso tem tudo quanto é lugar. O que eles querem? Informação. Para quê? Para repassarem. WhatsApp, Instagram, Twitter. Certo? Os curiosos estão aí até hoje. Tem gente que vem na igreja só de curiosidade, para saber como é que é. Nossa, é preta, nunca imaginei. Nossa, tem luz. Nossa. Sim, porque quando você vive perto da sua vida, tem gente que só quer ver por curiosidade. Quer conhecer sua casa, para saber onde tu mora, o que tu tem, se a casa é boa, se é ruim, se é pequeno ou grande. Pare para pensar. Perto da sua vida sempre vai ter curioso. Quer você esteja uma vida boa ou ruim, se prepare para eles. Jesus também tinha essa turma, os curiosos, pertinho dele. Segundo, os invejosos. Também se prepare para ele. Tem povo que tem uma inveja. Sabia disso? De quê? De tu. Mas eu não tenho nada. Pois é, do seu nada. Tem gente que tem inveja porque não pensa que inveja tem a ver com bens materiais só, não, gente. Inveja, a pessoa tem inveja do seu sorriso, da sua felicidade, do seu corpo, do seu cabelo, do seu dente. Porque quem tem inveja de qualquer coisa que você tiver de bom que ele não tem. Então você tem que aprender a lidar com invejosos. Como é que ele se manifesta? Normalmente botando defeito.
Nossa, ela é rica, mas é gorda. Certo? É bonito, mas está doente, vai morrer. Se você não está... Gente, lidar com gente é o maior barato. Então devia ter uns invejosos. Isso aí, ó, isso é demônio. Por isso que ele faz milagre, esse tal de Jesus. Os curiosos falando, sério? E o invejoso falando, sim, isso é Beelzebul, Lúcifer, isso é tudo junto, corcha. Ele disse que veio do céu, mas foi lá de baixo. Terceiro grupo que tinha ao redor, e tem, os admiradores. Tem gente boa no grupo também, uma turma que gosta de tu. Sim ou não? Não tem só gente ruim, não. Tem uma turma maneirinha. Não são muitos. Mas tem, eu imagino, né? Aquela turma lá, ó, que admirava Jesus. Sim ou não? Sim. Perto de Jesus também tinha uns necessitados. Porque perto dos tubarões sempre tem os peixes pequenos. A turma que precisa de uma atenção, precisa de um cuidado. Queria um milagre. Estão andando atrás de Jesus por quê? Porque estão doentes, estão a fim de cura. Porque estão solteiros, estão a fim de casar. Porque estão casados, estão a fim de quê? Ficar solteiro. Não faz isso não. Virei até profeta agora. Então tem necessitado, sim ou não? Sim. No grupo de Jesus também tinha os comprometidos. Aquela turma que estava com ele, engajados já no projeto há muito tempo, deixaram sua profissão, deixaram o seu barco, suas coisas. Porque sempre vai ter gente perto de você com nível de comprometimento alto. Talvez seja meio confuso para vocês se decepcionarem muito com os invejosos e acabar colocando comprometidos no mesmo, né, círculo que os invejosos. Tem gente que tem muita dificuldade de identificar essas pessoas. Tinha também os indiferentes. O que é o indiferente? É aquele que não sabe nem o que está fazendo. Seja curioso, curioso nada. Invejoso, inveja de quem? Comprometido com nada. Não admiro ninguém. Estou precisando de nada. Então o que você veio fazer aqui? Não sei. Eu sei que vim. Por que eu vim? Eu não sei. Tem gente em velório assim, tem gente em festa assim. Você é parente de quem? Do noivo, mas aqui é aniversário de 15 anos. Você não sabe nem o que está acontecendo no ambiente. Para pensar. Tem gente que não está nem aí para nada. Acaba o culto, você pergunta como é que foi o culto. Foi. Acabou agora. Pregaram o quê? Pregou. O importante é que pregou. Eu não escutei, mas entrou em mim assim mesmo. Porque tem gente que não está nem aí. Você conhece alguém desse tipo? Tem gente assim. Certo? E não se aborreça, porque tem todo tipo de gente. E essa turma vem com quem? Com Jesus. Tinha indiferente perto dele, comprometido, necessitado, admiradores, invejosos e curiosos. E lá vem Jesus. Como é que ele vem? Vivendo a vida dele, gente. Isso é que é maneiro. Que Jesus está falando que não interessa quem está do seu lado. Você tem que aprender a viver com todo tipo de gente. Pelo amor de Deus. Aprenda a viver em qualquer tipo de situação. Por quê? Porque Deus é conosco. Então, para de ficar. Jesus está lá, turma feliz, e vem ele, entrando em Naim, quando de repente, quem é que vem saindo? A mulher. A dona lá, não sei nem o nome dela. O que é que ela está trazendo? Seu futuro. E seu futuro não é bom. O cheiro dele já não é dos melhores. Seu futuro está morto. Seu futuro vai para o buraco. Mas ela mora onde? Num lugar que tinha tudo para ser tranquilo, mas não é. Numa situação que deveria ser totalmente favorável, mas não é. Mas sabe o que o texto diz, que eu acho de mais legal? É que vem a mulher também com uma grande multidão. Está escrito, depois você vê.
Jesus não está andando com a multidão, sim ou não? Mas a mulher também tem uma Isso, ela é um pouco diferente da de Jesus. Eu destaquei aqui algumas qualidades que eu acho que vale a pena, alguns adjetivos. No velório tinha curioso? Sim ou não? Claro. Sempre tem. Morreu de quê? Por que seu casamento acabou? Por que você faliu? Tem gente que quer saber, fazer autópsia. Quer informações sobre o que aconteceu. Ele não está nem aí. Ele só está curioso para falar com os outros. E às vezes nem presta atenção e fala errado. Então tinha uma multidão que provavelmente estava junto com a mulher. Por quê? Porque tem um enterro acontecendo. Estão saindo da cidade levando um menino. Nossa, e essa mulher é viúva. E o futuro dela? Já era. Na multidão que vinha com ela, também tinha comprometido, sim ou não? Claro, gente que está chateada que o garoto morreu. Nossa, menino novo morreu, coitada dela, e agora? Poxa, vamos ter que ajudar, vamos dar uma cobertura. Devia ter. Tinha também os indiferentes, aquele que não sabe quem morreu, de que morreu, o que está fazendo. Vai num velório hoje, principalmente nesse cemitério, você vai ver lá um bebum. Conhece não? Morreu de quê? Não sei. O que você está triste? Vou beber porque o cara morreu. Porque tem gente que não está nem aí. Nessa multidão, provavelmente não tinha invejoso. Pelo menos a multidão do defunto não devia ter. Ninguém quer trocar. Nossa, que inveja dele que morreu. Normalmente essa classe, eu acho que ela faltou. Ela está do outro lado com Jesus, né? Querendo fazer o que ele faz, querendo ser o que ele é. Essa turma está toda lá. Beleza. Eu só quero que você entenda que aqui está a tristeza, aqui está a alegria, aqui está a morte, aqui está a vida, a porta está aqui, e essas duas histórias vão se encontrar. O príncipe da vida vai passar. Ele vai ter contato com a história desta mulher. Ele vai dar uma olhada para o futuro dela e vai dizer: não vai terminar desse jeito, porque eu vou entrar com providência na sua vida. Mas a sepultura está aberta, não tem mais jeito, o cheiro não é bom. Não interessa o que as outras pessoas falam. Eu cheguei na sua vida e pronto. O texto diz que quando as duas multidões se encontram, provavelmente a multidão da dor e da morte quer invadir o coração da multidão que vem com Jesus. E Ele não vai permitir que isso aconteça. Jesus não vai permitir que a tristeza daquele outro grupo tome o coração da turma que vem com Ele. A morte não vai transformar seu grupo. Não. Quando as duas se encontram, bota para mim verso 13. Põe para mim 7:13. Vendo-a, Jesus olhou para ela. Já passaste por um mendigo e fingiu que não viu? Já teve alguém batendo a janela de seu carro para te vender uma balinha e você fingiu que não estava vendo? Já aconteceu alguma situação cuja qual você optou por desviar o olhar? Pois é. Muitas vezes é isso que acontece. É só isso, não estou desqualificando você porque você fez isso não. Às vezes você não quer a bala, não quer o cara que limpa o seu... Não é isso, eu só estou te mostrando que quando Jesus viu a situação vindo na direção dele, ele vendo-a, olhou para ela, viu que ela era uma viúva, descobriu que aquele era seu único filho, descobriu que uma sepultura estava aberta para receber um menino. Então, vendo-a, ele não fica indiferente. Porque indiferença dói demais da conta. Pior do que sofrer um drama é sofrer um drama sozinho. Não tem ninguém. Se alguém está enfrentando um problema sério e você sabe que o problema existe, não diga que o problema não existe. Diga para a pessoa:
eu vou lutar com você. Tem gente que a pessoa apresenta um problema e eu vejo gente dizer para ela: calma, rapaz, isso não existe não. Como não existe? Se eu tenho um laudo, como não existe? Se eu tenho provas materiais que existem. Então diga para a pessoa: eu vou enfrentar isso junto com você. Você está sozinho, pode contar com as minhas orações, pode contar com os meus recursos. Nós não podemos negligenciar problemas, porque isso não acalenta ninguém. Jesus, vendo, moveu-se de íntima compaixão por ela, olhou a situação dela e não passou por indiferente aos olhos dele. Eu não sei se você já enfrentou problemas sérios, onde, preste atenção, você até teria gente para te ajudar, se você tivesse coragem de contar. Mas às vezes é tão sério, é de foro tão íntimo, que você sequer consegue ajuda, porque você tem vergonha de dizer para alguém o que está acontecendo. Pensa numa situação dessa. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está endividado. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está impotente. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está doente, que você está desempregado, que você precisa de uma cesta básica, de uma ajuda. É verdade. Pessoas muitas vezes não são ajudadas, não porque a ajuda não existe, mas porque a dor é tão grande de compartilhar, que elas preferem ficar com a dor da necessidade. Jesus olhou, fez a leitura. Como ele descobriu, eu não sei. Para mim, Jesus perguntava, sabe? É só isso. Tem gente que acha: ele viu o paralítico e, sabendo que ele estava assim há 38 anos, disse: quero ficar são. Eu não penso desse jeito. Para mim, Jesus parou e perguntou: por que aquele cara está daquele jeito? Quanto tempo ele está assim? E aí alguém diz: cara, ele está paralítico aí 38 anos que ele é paralítico daquele jeito, e basicamente todos os dias alguém vem, traz ele aqui e coloca de manhã. Eu fico imaginando o paralítico vendo que alguém tão importante quanto Jesus parou para saber a história dele. Como é legal quando alguém se preocupa com o que nós estamos atravessando. Como é gratificante quando alguém quer saber qual é a nossa doença, há quanto tempo nós estamos assim, qual é o nosso problema, se pode ajudar alguma coisa. Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e olha para ela e diz o quê? O que ele diz? Não chora. Pô, aí já é demais, né, Jesus? Fala sério, sou viúvo, estou enterrando meu único garotinho, me dá pelo menos o direito de chorar. Aliás, diga-se de passagem, o Senhor deveria chorar comigo, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que, e chorai com os que choram. O Senhor me diz para eu não chorar. O final desse versículo para mim é extraordinário. Até porque para mim o não chores tem uma conotação, aliás tem diversas. Jesus poderia dizer assim: dona, chora não, pô, molenga, morreu, rapaz, amanhã faz 2 dias. Ele poderia dizer assim: pô, não chora não, pô, chora não, dona, pô, chato, hein, pô, morreu, né, novo, né, dona? Mas não foi nem de um jeito nem de outro. Me parece que o que Jesus está dizendo para ela é algo assim: não chora não, dona, fica tranquila que eu cheguei, fica tranquila que o que ninguém pode fazer por você, eu posso fazer por você. Não, aquele não chora que chega com segurança, sabe? Aquela pessoa que está chorando porque está devendo R$100 e não consegue pagar, e tu chega.
Pensa. Como é que tu chega? A pessoa... O que foi? Não devia ser. Ai, poxa. Não chora. Cheguei, mano. Eu tenho. É aquela pessoa que chega para resolver. Às vezes pode até chorar antes. Porque Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Chegou para ressuscitar e chorou. Alguém falou, nossa, como ele gostava de Lázaro. Alguém falou, se gostasse tinha vindo antes. Pare e pense. Ele agora fala para ela, não. Mas olha o verso seguinte. Chegando se tocou o esquife. Bom, agora o problema vai ficar pior. No verso 13 ele diz para ela o quê? Não chore. No verso 14 ele toca no defunto. Fala comigo, toca no defunto. Bota aí para mim o texto de Números, por favor. 19:11. Dá uma olhadinha no que Jesus acabou de se meter. 19:11. Aquele que tocar algum morto cadáver, de algum homem, imundo será por 7 dias. Pode continuar com o texto. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo aos 7 dias. Presta atenção, Jesus acabou de tocar num, sim ou não? Ele ficou impuro segundo a lei. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? No verso 13 ele diz para a mulher, não chore. No verso 14 ele não fala mais com a mulher, ele põe a mão no problema dela. E quando ele põe a mão no problema dela, o problema dela passa a ser problema dele. Porque agora ele está 7 dias impuro. Pastor, o que é isso? Isso é Deus dizendo que nível de comprometimento ele tem com o que você está passando. Alguém colocaria a mão nesse defunto, sim ou não? Mas ele colocou a mão no defunto que vinha passando. Eu gosto disso porque me parece que o texto diz que a mulher vem andando na frente do cortejo. Porque para uma mãe vir andando atrás é terrível, porque ela vai olhando para o defunto o tempo inteiro. Então me parece que ela vem na frente para não ficar olhando o filho morto. Então lá vem ela chorando. Meu Deus, meu menino morreu, já era. Meu futuro, estou lascada. Aí chega o chefe dos crentes e diz, calma dona, todos os problemas se acabaram. Chega aí dona, não chora. Ela falou, falar é mole. Aí vem passando um defunto carregado, obviamente. Certo? Vem passando um defunto. Parece The Walking Dead. Vem passando o defunto. Jesus então toca no defunto. E aí o pessoal parou, falou, que tocou no defunto? Agora o negócio ficou feio. A turma que estava com ele, afasta dele que está impuro. E agora, o que pode? Aí ele começa a conversar com o defunto. Aí o problema vai ficando pior, porque parece coisa de parente desesperado. Oh, você não podia morrer, oh meu Deus do céu, aquela coisa de gente que sente pouca dor, mas aparenta muita, para valorizar o defunto. Já viu aquela mulher que o marido morre e diz, nunca mais eu quero um homem. Antes do período da purificação dos 7 dias, já tem comando para o quartel. Você está rindo? Esse pessoal que diz que não casa nunca, normalmente é o que casa primeiro. Aquele que diz assim, eu caso logo depois, normalmente vai virar freira. Mas Jesus começa a conversar com o defunto. Olha que coisa. Todo mundo parou, tanta gente para Jesus conversar. E Jesus falou o que com o garoto? E disse ao jovem, o jovem está morto, gente. Só que se o jovem estiver morto, Jesus está, me ajude aí, impuro.
Se o menino estiver morto, Jesus está impuro. É o santo ficando profano. Jesus então olha para o menino e fala o quê? Levanta-te. Não, pensa agora, nós num cortejo, lembra de curioso, os que fica perto, invejoso, aquela patota toda. Quando Jesus toca, está todo mundo olhando. Mas quando o defunto levanta, aí eu acho que diminuiu a população ao redor do ambiente. Porque se eu confesso a você, eu creio em Deus com todas as minhas forças. Um dia eu vou morar no céu, mas se eu estou num velório que o defunto senta, aí eu vou ver de longe, não é verdade? Isso sou eu. Se você é corajoso, fica, beleza. Eu não assisto nem filme de fantasma. Jesus fala com o menino: levanta-te. Vamos ver o que aconteceu. O defunto se sentou e começou a falar. A Bíblia é muito engraçada. Pensa. O cara estava morto, está sentado falando: nossa, que frio. Nossa, esse óleo que passaram em mim para o sepultamento. Nossa, a gente não estava morto não, gente. Nossa, que isso? Pare para pensar. Não ri não, que eu estou falando de velório. Começou a falar, Jesus pega o defunto e entregou quem? Porque ninguém mais aceitaria. A única que vai pegar esse menino pela mão é a mãe, porque qualquer outro não vai você sozinho para casa, o menino vai. Vamos ver se você chega vivo lá. É ou não é? Pare e pense. Pastor, o que você está querendo? Eu estou querendo mostrar a você o nível de comprometimento que ele tem. Eu estou dizendo para você que seu futuro hoje é este menino, e que talvez ele não seja tão tranquilo como você gostaria que fosse, que talvez lhe falte companhias familiares, de amigos. Mas eu não posso sair daqui sem lembrar você que ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos deu a garantia que não apenas iria, como grande parte das pessoas às vezes fazem quando se deparam com um problema, utilizam a voz: não, eu te ajudo, não, eu estou com você. Não, ele disse isso, é verdade, mas quando o problema passou, ele botou a mão do problema, e quando ele toca aquele esquife, escute, o problema deixa de ser simplesmente da mulher e passa a ser dele também. Aí as coisas mudam de figura, porque a mulher tem um problema que não pode resolver, mas Jesus se depara com um problema que ele pode solucionar. Eu não sei o que você precisa hoje, eu só sei de uma coisa: ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Ele pode trazer seu futuro à tona, ele pode fazer o túmulo ficar vazio. E aliás, não sei por quanto tempo ficou, porque uma outra pessoa deve ter sido enterrada no túmulo que era para o menino, mas o menino não foi, porque Jesus entrou com providência no que diz respeito à mãe dele. Agora a mãe volta, pensa, Jesus está indo para a cidade, a mulher está indo para o sepulcro com seu filho, Jesus encontra-se com ela, ela pega o menino, o caminho do sepulcro não é mais a rota dela, ela pega o menino e vai para casa, na mesma direção que Jesus. Talvez atrás, à frente, eu não posso te precisar isso.
Mas eu quero te mostrar que quem tem futuro está andando na mesma direção cuja qual Jesus está indo. E quem não tem futuro caminha sempre na direção oposta dele. Jesus entra nessa cidade e todos ficam maravilhados. A conversa é um profeta extraordinário. Chegou em nosso meio, está agindo a favor. Mas como é que eu sei disso? Pô, cara, eu estava no velório, eu estava no cortejo, eu vi o menino morto. Não é brincadeira. Aquele menino, ele voltou para casa com vida. A minha pergunta é, e eu termino aqui: o que Jesus tem feito na sua vida que dá para os outros verem? O que Ele tem feito na sua vida para que outras pessoas digam: olha que grande profeta Jesus é? Mas por que Ele era um grande profeta? Por que Ele era um grande homem? Por que Ele era tão poderoso? Porque, olha para mim, eu preciso que você descubra quem eu era. Preciso que você descubra onde eu estava. Eu preciso que você saiba qual era o resultado dos meus exames. Eu preciso que você converse com o meu advogado para que você consiga entender o problema que estava os meus negócios, o meu casamento. Sério? Sua vida estava desse jeito? Realmente Ele é poderoso. Ele é poderoso para abrir a madre daquela mulher que fez uma campanha para ter um filho. Ele é poderoso para curar o câncer de um irmão que já estava sentenciado de morte. Esse mesmo Jesus que saiu de Cafarnaum para ir a Betânia, Ele saiu do céu para vir aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo, para agir a seu favor. Eu não sei o que você precisa, do menor ao maior problema, ainda que problema não tenha tamanho. O maior problema é o nosso. Essa é a grande verdade. Se você tem um problema, hoje com certeza ele é maior que o meu. Mas para mim o meu problema é maior que o seu. Eu queria que você ficasse de pés. Agora quero orar. Se você desejar caminhar conosco, atrás daquela câmera lá, nós temos uma sala, alguém vai orar por você. Se você quer conhecer um pouco mais a nosso respeito, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Hoje, o projeto Recomeçar é Naim. Hoje você é a viúva. Seu futuro está aí. Para onde ele está indo? Se ele está indo na mesma direção que Jesus, está certo. Se ele está indo para o lado oposto, provavelmente lá tem morte. Lá tem uma cova aberta para sepultar seu futuro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer pelo teu filho, que sempre andou à frente, chamando a responsabilidade para si, dizendo:
aos fariseus: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? Eu sou responsável por eles. Sempre atraindo a atenção e chamando a responsabilidade para ele, entendendo nossas limitações, porque o Senhor entende as limitações da medicina, o Senhor entende as limitações dos desejos de mudar e até onde eles conseguem nos levar. O Senhor conhece as nossas limitações sobre o governo de nossos filhos. O Senhor conhece as nossas limitações sobre a gestão do nosso matrimônio. O Senhor conhece as nossas limitações. E o Senhor vai à frente, nos ajudando, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Continua conosco, Senhor, nessa jornada. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, porque nós vamos viver um futuro extraordinário, porque o Senhor fechou a cova. O Senhor permitiu que a cova ficasse vazia, e o Senhor entrou com providência, dando solução ao insolúvel. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas. A tua igreja somos nós. Nós somos a tua noiva. O Senhor morreu por nós. Não foi por um templo construído por mãos humanas. Por isso o Senhor é responsável por nós também. Em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos. Traz cura nesta noite. Traz libertação nesta noite. Traz restauração nesta noite. Traz conversão nesta noite. Que seja uma noite de milagres, uma noite de perdão, uma noite extraordinária, onde nós vamos conversar com o nosso futuro, onde nós vamos ver o nosso futuro vivo, voltando para casa. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe. Vai em paz. Ibebeze ulaka Adiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi yakashula ngihlizi imkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko isimpaphe ezinolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko bengiyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifilise ekhuphukayo nenokwakhami yokukhashaya. Yakashula ngihlizi imkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko ngiyingone endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva yimpi yangoba. Isimpaphe ezinolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade
Kwakukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvikela. Angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke. Imimoya yashintsha ihleba phakathi kwesihlahla. Isithembiso senkululeko beneyopholile. Yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku. Ngiyifinise khuphukayo enokokhanyo belusha. Nginyonyendisayo ngindizelela ngeni. Ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba. Yakashula ngidliza inkomo. Uhleba kwabakwazi ukuthula sokuthuma kwesigazi sami. Ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka. Ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko. Yakashula ngidliza inkomo. Uhleba kwabakwazi ukuthula sokuthuma kwesigazi sami. Ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka. Ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko. Ngizwe izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni. Bolakhanga manga bebebezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi. Yakashula ngidliza inkomo. Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuthuma kwesigazi sami. Ikhuphuka phezulu